Projeto Entidade Socioemocional. Bom, neste vídeo nós vamos ter um breve relato sobre o projeto EC. Esse projeto surgiu de acordo com a necessidade que o Adaga apresentou sendo utilizado dentro de algumas empresas, principalmente do Colégio Instituto Educar. Foi percebida a necessidade de ter mais materiais específicos de como trabalhar com o Adaga dentro das entidades. Fundamentos do projeto EC. Bom, o Adaga ele é um aplicativo que trata as emoções através das descrições. Então é necessário se fazer uma descrição pessoal, ou seja, a própria pessoa pode fazer uma descrição dela mesma ou fazer outra pessoa. Através dessa descrição, o Adaga vai até as bibliotecas que definem as emoções e retorna as emoções que estão relacionadas e que foram identificadas de acordo com esse texto. Utilizando essa mesma descrição, o Adaga também pode sugerir possíveis transtornos mentais. Nesse caso da entidade, o Adaga sugere que seja identificado algumas emoções básicas, como gratidão, altruísmo, arrependimento, resignação. É claro que o Adaga não força a apresentação dessas emoções, mas aqui é apenas uma sugestão de que, diante das descrições e o processamento de texto do Adaga aparecer essas emoções, aí é necessário tomar algumas decisões para que essas emoções possam vir a surgir, mudando o texto através sempre da observação de determinada pessoa. O Adaga ele tem os seus valores, que é o diálogo, compreensão e ação. Esses valores eles estão estabelecidos sobre as emoções humanas e também sobre as competências socioemocionais. Existe uma mídia específica para cada um desses itens. Nesse momento, nós vamos falar sobre o capital humano da entidade. Mas o capital humano, primeiramente, colaboradores. Então, a entidade tem os seus valores, tem a missão e tem sua visão. É necessário que esse capital humano compreenda e aplique esses itens. Dessa forma, a entidade fica mais fortalecida, as pessoas passam a compreender a melhor forma de defender a sua empresa, a entidade. Também é necessário que se identificar as competências emocionais e suas habilidades, para que se possa também ter um trabalho interessante com esse capital humano, porque esse capital humano, se ele adquire conhecimento relacionado sobre as habilidades socioemocionais dele e dos seus colegas de trabalho, automaticamente isso será reportado às pessoas que vão até a entidade. A entidade, embora seja uma empresa do terceiro setor, ela necessita de estar constantemente em crescimento. E esse crescimento ele tem que ser visualizado pelo capital humano. Ele tem que compreender em quais áreas a entidade está trabalhando e quais são os objetivos alcançados em determinadas áreas, em determinados legados. É muito importante que isso essa informação esteja exposta. O capital humano é necessário que ele tenha constante aprendizado, que ele se especialize. Não é muito interessante que o capital humano que tenha uma vontade e tenha altruísmo e disponibilidade para a entidade, mas ele tem a sua formação técnica, por exemplo, até o primeiro grau ou segundo grau. É interessante que ele vá além disso, que ele se forme na graduação e ele tenha conhecimento com a sua experiência, sua expertise para dentro da entidade. Isso vai fazer com que a entidade tenha saúde e crescimento constante. A entidade, com seu capital humano, ela precisa enxergar também a família desses colaboradores. Às vezes o colaborador é uma pessoa que trabalha muito bem, mas ele está numa curva de trabalhar menos, de estar estressado. Como identificar isso? Como que eu posso atingir essa pessoa de forma que ela possa voltar a ter o mesmo ânimo de trabalho? Às vezes o problema está na família, pode ser uma doença, pode ser uma perda, e a entidade só vai perceber isso se ela se expressar. E o Adaga pode colaborar com isso, porque a pessoa pode se expressar através da descrição, e essa descrição vai direcionar para uma determinada tomada de decisão. O objetivo do projeto EC é buscar sempre a saúde mental perfeita do colaborador e da família.
Quando se fala perfeita, não imagine o extremo da perfeição, mas a saúde mental perfeita é aquela em que a pessoa conhece os seus limites, conhece as suas emoções humanas, conhece sobre os transtornos mentais e se possivelmente ela tenha algum determinado transtorno mental que surgiu sobre determinadas emoções, ele possa mudar algumas atitudes de tratar isso externo. Ele pode ser explorado a favor da própria entidade. A ideia da saúde mental dos colaboradores e do familiar e ser perfeita é porque isso automaticamente vai fazer com que a entidade seja saudável. Uma entidade saudável significa que ela está atingindo os seus objetivos de cuidar, de colaborar, de cooperar com as pessoas que a procuram. O conhecimento está relacionado com o objetivo que o capital humano precisa conhecer todas as áreas ao qual a entidade está envolvida. Se há produtos que a entidade está comercializando ao ponto de fazer com que elas tenham mais sustentabilidade, é necessário conhecer quais são os processos para que todo o trabalho ou cada área da entidade possua seja identificado. A estratégia que o projeto EC adotou é treinamentos constantes para que gere confiabilidade no capital humano, para que haja o diálogo, um estreitamento entre as relações do capital humano com as pessoas que tomam decisões na entidade. É necessário identificar os perfis desses colaboradores, é necessário que o incentivo à busca do aprender para que sejam cada vez mais autônomos e os colaboradores tenham autonomia a tratar com cada pessoa que aparece na entidade. Isso só vai acontecer se houver especialização, então é necessário também buscar cursos específicos e essa pessoa precisa se especializar para que o trabalho fique cada vez mais técnico. Não se pode esquecer que uma das estratégias é desenvolver habilidades socioemocionais no capital humano e este seja repassado às pessoas que participam da entidade. As estratégias citadas elas sejam alcançadas, é necessário que haja algumas dinâmicas dentro do projeto EC. Essas dinâmicas estão relacionadas a artes cênicas, então através das artes cênicas serão demonstrados quais os objetivos da entidade, qual os sonhos que os colaboradores podem ter com a entidade, das pessoas que procuram a entidade. Tudo isso será apresentado através da arte cênica com a participação, claro, do capital humano e das pessoas que a procuram. Haverão palestras, constantes treinamentos, como já foi citado. É importante que a carreira para que o colaborador possa saber até onde ele pode chegar. Trabalhar o falar em público é muito importante porque é necessário conhecer as ferramentas de apresentação e saber usá-las de uma forma adequada. E tudo isso pode ser apresentado através, no primeiro momento, da expertise. Então, tem a expertise, então é feito um trabalho de apresentação sobre aquilo que ela executa no dia a dia. E depois um trabalho sobre aquilo que ela poderia executar. Então, esse trabalho ele é cíclico e é dinâmico. As componentes do projeto EC são o aplicativo Adaga, livros, vídeos, podcasts e rede social, que algumas entidades já possuem. Elas também serão exploradas ao ponto de identificar as emoções em cima dos textos e do diálogo escrito nessas redes sociais, para classificar determinadas emoções humanas. A implantação do projeto EC, o primeiro passo é a aceitação do projeto. O segundo seria a implantação, seria uma conversa com as pessoas, apresentar o trabalho, formar as pessoas para que elas possam agir de forma correta diante do desenvolvimento do trabalho, a utilização, como utilizar as componentes apresentadas, com acompanhamento constante. As avaliações serão sempre textos, onde esses textos serão processados no Adaga para se gerar os relatórios adequados para serem apresentados aos tomadores de decisão da entidade. Métricas. As métricas do projeto EC é identificar quantos líderes surgiram sobre determinado trabalho, quantos especialistas. O trabalho sempre deve ser colaborativo, de cooperação e organizado.
Então essas métricas elas vão apresentar através de gráficos a evolução do projeto EC diante do capital humano e das pessoas que necessitam da entidade. A conclusão, o Adaga ele é um aplicativo que tem como sua base de conhecimento as bibliotecas que definem as emoções humanas. As emoções humanas não se faz diferença sobre sentimentos, afetos ou estados emocionais. Todos eles aqui para o Adaga são emoções, possíveis transtornos mentais, e o objetivo do Adaga é colaborar sempre para que haja uma saúde mental perfeita a cada colaborador e a pessoa e as outras pessoas. O projeto EC é um projeto simples, mas que, como trabalha diretamente com as pessoas, necessita de muita resiliência, paciência e altruísmo para ser executado. Existe um tempo de implantação e um tempo de execução do projeto, porque a ideia é sempre formar novas pessoas para que dê continuidade ao projeto. E com isso, as tomadas de decisões elas vão ser cada vez mais dinâmicas e assertivas.